Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa terceira aula do nosso curso, né? Hoje nós vamos falar de ácidos e bases na química orgânica, né? Esse talvez seja um dos capítulos mais importantes da nossa aula, né? Porque muitos dos conceitos que a gente vai ver na aula de hoje, eles vão ser aplicados quando a gente for ver reações, mecanismos de reações na química orgânica, né? Então, né, como eu já falei nas últimas aulas, esse conteúdo é do capítulo 3 dos solos, né, dando continuidade. E eu dividi, né, essa parte da aula, né, em duas partes, na verdade. É, Geralmente os livros, alguns deles trazem o conceito de acidez e basicidade da química orgânica junto com o conceito de introdução à reação orgânica. Então, geralmente é muito comum a gente ver quando se fala de ácido e base, já se falar de eletrófilos, de nucleófilos, esse tipo de coisa, né? Mas eu decidi separar isso em duas aulas. Então, essa aula, que é a aula 3, vai ser sobre ácidos e bases, e na aula 4 eu já faço a introdução sobre as reações da química orgânica e explico esses conceitos de eletrófilo e nucleófilo, que tem muita relação assim com os conceitos de acidez e basicidade. Bom, deixa eu só ajeitar aqui. Então vamos dar início. Para a gente começar a nossa aula, né? Como já é de costume, já foi feito isso na aula passada e vamos fazer de novo, a gente vai iniciar resolvendo as questões que ficaram da aula anterior. E vamos uma por uma. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na aula passada, que é através do Kendall. Eu acho que é uma maneira melhor de fazer e eu posso também escrever e desenhar, né? O CanDraw é, uma, é um programa que ele é específico para desenhar estruturas orgânicas, né? E ele é muito bom, inclusive. Tem outros parecidos também com ele, mas eu gosto mais do CanDraw. Bom, começando pelo o nosso primeiro exercício, né? Indique as partes hidrofóbicas e hidrofílicas da vitamina A. Tá aqui a molécula da vitamina A. E comente se você espera ou não que ela seja solúvel em água. E faço o mesmo para a vitamina B3, também chamada de niacina. Bom, para a gente determinar, né, se o composto é solúvel em água, né, e também ver as suas partes hidrofóbicas e hidrofílicas, a gente vai ter que relembrar alguns conceitozinhos que a gente viu na aula passada. Então, quando a gente fala em hidrofóbica, nós estamos falando de partes da molécula que tem fobia com a água. Tá? Fóbico vem de fobia mesmo, né? Então, são partes das moléculas que repelem a água. Se nós pensarmos que a molécula de água é H2O, e como nós vimos na aula passada, a molécula de água ela é capaz de fazer ligações de hidrogênio, né? Então, partes das moléculas que não é capaz de fazer ligações de hidrogênio são partes chamadas de hidrofóbicas. Também tem uma outra nomenclatura para essas áreas que são lipofílicas, ou seja, tem afinidade com a gordura, né? Então, por exemplo, se nós olharmos a estrutura da vitamina A, e eu vou marcar aqui de azul a parte hidrofóbica, deixa eu pegar esse coisinho aqui em azul e vou aumentar ele aqui. Então, por exemplo, né, toda essa área aqui que temos, deixa eu ver se consigo ampliar para cá, toda essa área aqui em que nós temos carbonos e hidrogênios na molécula da vitamina A, né, pegando aqui desde o anel de 6 membros até esse carbono que está ligado à hidroxila, toda essa parte aqui é a parte hidrofóbica da molécula, né, a parte que não vai interagir com a água. E a parte hidrofílica da molécula é apenas essa partezinha aqui que eu estou marcando em vermelho, onde está a hidroxila dessa função álcool aqui. Né? Por quê? Porque é exatamente essa parte em vermelho que tem o hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo e, por conta disso, ele consegue, né, a partir desse hidrogênio, ele consegue fazer uma ligação de hidrogênio com o oxigênio das moléculas de água, fazendo então com que essa parte seja hidrofílica. Só que se a gente começar, se a gente pensar, né, nessa molécula de vitamina A, frente à solubilidade dela com água, notem que a parte hidrofóbica ela é muito maior do que a parte hidrofílica dessa molécula, né?
Logo, né, dá para a gente falar, né, que a vitamina A ela tem muito mais afinidade com um óleo ou com uma gordura do que com água. Bom, se ela tem pouca afinidade com a água, logo é previsível que ela não seja solúvel em água. Então, logo a vitamina A, na segunda parte da questão, né, comentar se espera ou não que ela seja solúvel em água. Não, a gente não espera que a vitamina A seja solúvel em água, até porque a parte hidrofóbica dela é praticamente a molécula inteira. Né? A gente só tem um pouquinho da parte hidrofílica, e mesmo assim essa parte hidrofílica ela não é, por exemplo, não tem, por exemplo, interações eletrostáticas, né? Como, por exemplo, a gente viu na aula passada de moléculas que têm parte hidrofóbica muito grande, mas por ter uma cabeça polar ou uma parte da molécula com interações eletrostáticas, como a própria molécula do sabão, né, ou do detergente, pegar o detergente, né, o dodecil sulfato de sódio, a gente tem uma parte dessa molécula que, que faz uma interação iônica, né? Então é um sal, né? Uma espécie de um sal. E isso aumenta muito a solubilidade em água, né? Como não é o caso da vitamina A, então a gente espera que a vitamina A ela não seja solúvel em água. Se a gente fizer agora para a vitamina D, eu vou copiar esse parte em azul aqui, eu vou botar aqui embaixo menorzinho, que a gente vai fazer a mesma coisa agora para a vitamina B3, ou a niacina. Tá? Então, se a gente olhar aqui para a niacina, né, nós temos um nitrogênio com pares de elétrons não ligantes, temos um oxigênio com dois pares de elétrons não ligantes, e também um oxigênio com também dois pares de elétrons não ligantes, e além disso, um hidrogênio que está ligado a esse oxigênio. Portanto, né, se a gente considerar moléculas de água, né, a gente pode verificar que a niacina ela pode fazer uma ligação de hidrogênio utilizando os pares de elétrons não ligantes do nitrogênio, e aí o hidrogênio que vai se ligar aqui vai ser o hidrogênio da molécula de água, né, por meio de uma interação de hidrogênio. Um outro tipo de interação que elas podem fazer também com a água, né, também tipo de interação de hidrogênio, são com os pares de elétrons não ligantes do oxigênio da carbonila, e além disso, ela pode fazer ligação de hidrogênio com a água utilizando a hidroxila da função do ácido carboxílico. Então, percebe aqui que nós temos agora três partes da molécula que podem sim fazer interações com a água. Né? Por outro lado, se a gente pegar a parte hidrofóbica, né, vai ser mais a parte dos anéis aromáticos. Eu vou marcar tudo aqui, fazer assim. Né? Então, essa parte aqui, deixa eu só consertar. Então, essa parte aqui dos carbonos, que são pertencentes a esse anel aromático, é a parte hidrofóbica da niacina, né? Agora, se a gente olhar para a molécula da vitamina B3, né, a gente vai ver que a gente tem três grupos que podem fazer ligações de hidrogênio com a água, e um grupo relativamente pequeno, né, ao comparar com o grupo da vitamina A, que é um grupo hidrofóbico. Logo, a gente pode prever que, por conta dessas três possibilidades de ligação de hidrogênio, a niacina seja, sim, solúvel em água. Né? Então, seria essa a resolução para esse exercício. Dando sequência para o nosso segundo exercício, né? Vou abrir ele aqui. Pronto. Ordene os compostos de acordo com seus pontos de ebulição esperados, sendo primeiro o que tem um ponto de ebulição mais baixo, e explique sua resposta. Observe que os compostos possuem massas moleculares semelhantes. Então, a gente tem o éter dietílico, temos o álcool sec butílico e temos o pentano. Aqui nós vamos ver, né, as relações envolvendo as forças intermoleculares dessas três moléculas. Lembrando, né, que do conceito de ponto de ebulição é aquela temperatura em que vai fazer com que o líquido passe para o estado gasoso. E para isso acontecer, a gente precisa que as moléculas estejam bastante separadas uma da outra, né? Então, quanto maior a força intermolecular entre essas moléculas, mais difícil vai ser a gente separar essas moléculas uma das outras. E, como consequência, a gente precisa de uma temperatura de ebulição maior. Então, quanto maior o ponto de ebulição, significa dizer
que mais forte aquelas moléculas estão interagindo uma com as outras. Então, por exemplo, se a gente pegar dessas três aqui, o éter etílico, vamos imaginar agora várias moléculas de éter etílico, tá? Várias moléculas de éter etílico. Quais são os tipos de forças intermoleculares que essas moléculas estão fazendo entre si? Bom, primeira coisa que a gente tem que observar é que ligação de hidrogênio, o éter etílico ele não vai fazer com outras moléculas dele. Por quê? Porque nós não temos em um líquido que só tem éter etílico, nós não temos hidrogênio ligado a heteroátomo. Todos os hidrogênios do éter etílico estão ligados a carbono. Logo, a gente não vai ter uma ligação de hidrogênio, que é o tipo de força intermolecular mais forte e é a que vai fazer e contribuir para um ponto de ebulição maior. Mas, por outro lado, né, o éter dietílico tem um átomo, um heteroátomo, que é mais eletronegativo do que os carbonos que estão ligados a ele, que no caso é o oxigênio. Por essa diferença de eletronegatividade, né, o éter dietílico tem um momento de polo. Então, ele consegue fazer interações do tipo dipolo e dipolo com outras moléculas dele, que é uma interação não tão forte quanto as forças intermoleculares, mas ela é uma interação mais forte, por exemplo, do que as dispersões de London, ou as forças de dispersão, como nós vimos na aula passada. O álcool sec-butílico, né, além das dispersões de London, né, que é comum para quase todos os tipos de moléculas, né, nós temos também um hidrogênio ligado a um heteroátomo, e aqui sim, duas moléculas de álcool sec-butílico no líquido sec-butílico, no líquido desse álcool, é possível que essas duas moléculas façam ligações de hidrogênio, que é um tipo de interação forte. Logo, a gente consegue falar, né, que para separar uma molécula de álcool sec-butílico de uma outra molécula de álcool sec-butílico, por conta das ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares fortes, você precisa fornecer mais energia. E fornecer mais energia significa aumentar mais a temperatura. Então, se a gente for olhar essas duas compostas, a gente consegue falar, né, afirmar que o álcool sec-butílico ele vai ter um ponto de ebulição maior do que o éter dietílico. Isso porque o álcool sec-butílico pode fazer ligações de hidrogênio e o éter dietílico não. Ele só vai interagir por forças de dipolo e forças de dispersão. Enquanto aqui a gente tem as forças de dispersão, tem umas interações de dipolo e dipolo por conta da polaridade da ligação carbono-oxigênio, e temos também as ligações de hidrogênio. Então, são mais forças intermoleculares envolvidas, né, em um líquido de álcool sec-butílico do que forças intermoleculares envolvidas no éter dietílico. Por outro lado, o pentano, né? O pentano ele não tem heteroátomo na estrutura, só tem carbono e hidrogênio. Então, ele não é uma molécula polar, né? Uma molécula que nós dizemos apolar ou muito pouco polar. Ele vai ter apenas as forças de dispersão de London por conta daqueles momentos muito rapidamente de criação de pequenos dipolos momentâneos, né? Ou dipolos instantâneos, que vai acabar aproximando essas moléculas uma das outras, mas mesmo assim uma força de interação muito mais fraca do que o dipolo e do que as forças de hidrogênio. Portanto, se nós fizermos a ordem, né, de acordo com que ele pede o primeiro ponto de ebulição mais baixo, né? Então, logo a gente esperaria que a ordem fosse essa daqui. Primeiro, o pentano, e aí eu vou puxar uma setinha desse tipo aqui. Em segundo lugar, o éter dietílico. Em terceiro lugar, o álcool sec-butílico. Certo? Bom, mais ou menos certo. Bom, se a gente olhar na prática, se vocês pesquisarem na internet, né, o ponto de ebulição desses compostos, o que a gente vai achar vai ser uma ordem um pouquinho diferente. Se nós olharmos o ponto de fusão do pentano e do éter dietílico, a gente vai notar que o pentano ele tem um ponto de fusão de aproximadamente 36 graus Celsius, se eu não me engano. Vou botar assim mesmo, tá, pessoal? Porque fica mais fácil. Se eu não me engano, é por volta de 36, tá? E o éter dietílico, que a gente esperaria ter um ponto de ebulição maior do que 36, na verdade, o ponto de ebulição dele é 34. É menor do que o pentano, né?
E no caso do álcool cego butírico, realmente, o ponto de ebulição dele, eu acho que beira os 96 graus Celsius, se não me falha a memória, tá? Estou olhando aqui por alto, mas depois vocês dão uma olhada aí. Mas é um ponto de ebulição um pouco, bem mais alto que os outros dois. Então, de fato, o álcool cego butírico é o composto com maior ponto de ebulição. Agora, bom, eu falei que as dispersões de London são interações, forças intermoleculares mais fracas do que as interações de polo. Então, a gente deveria ter uma maior energia para separar as moléculas de éter dietílico do que para separar as moléculas de pentano, né? Então, o éter dietílico deveria realmente, de fato, ter um ponto de ebulição maior do que o pentano. E por que não tem, né? Bom, isso aqui, inclusive, é até um. Essa questão eu tirei do Solomons, quando eu li ela, eu fiquei um pouco com a dúvida nisso, porque eu tinha, né, por conta de experiência prática de laboratório, eu lembro que eu já tinha visto em algum momento isso na minha vida, de que o ponto de ebulição do éter dietílico era muito baixo, né? E eu duvidei um pouco se ele realmente seria um ponto de ebulição mais alto do que o pentano, mesmo tendo essas questões das forças intermoleculares. Foi aí que eu decidi olhar os pontos de fusão e, de fato, o éter dietílico tem um ponto de ebulição menor, não é maior. E por que disso, né? Se a gente lembrar da aula passada, quando eu falei das forças de dispersão, as forças de dispersão elas aumentam conforme um fator muito importante que é a superfície da molécula. O pentano, pessoal, por todas as ligações, né, da cadeia principal dele ser ligações carbono-carbono, ele tem uma área superficial maior do que o éter dietílico, em que a ligação carbono-oxigênio é mais curta. Então, se a gente for pegar por área superficial, a área superficial do pentano é maior do que a área superficial do éter dietílico. Por, por conta disso, pelo éter dietílico ser um pouco mais compacto, as interações intermoleculares ali acabam não sendo fortes suficientes quanto as interações intermoleculares de dispersão do pentano. Mesmo que a natureza das interações intermoleculares do éter dietílico seja de uma natureza mais forte, isso comparando as interações de polo com as dispersões, com as forças de dispersões, por conta da área superficial, as forças de dispersões acabam tendo uma, uma força maior no caso do pentano. As forças de dispersões de London, né, é um tipo de interações de Van der Waals, né? O dipolo também, se não me engano, também são dos tipos de interações de Van der Waals, né, chamadas de interação de Van der Waals. E se eu não me engano, eu tenho quase certeza que sim. Eu acho que no livro do Solomons fala sobre isso, né? Que são esses tipos de interações que mantêm, por exemplo, as lagartixas presas na parede. Nas patinhas da lagartixa você tem ali interações do tipo de dispersão. Então, isso mostra, né, que a força desse tipo de interação ela depende muito da área superficial das moléculas ali. Então, se a gente pensar na patinha da lagartixa, né, tem uma certa área superficial grande ali, portanto, as forças de dispersão são mais fortes, que mantêm elas fixas na parede, tá? E isso acontece, né, um pouco parecido aqui no pentano, né? Por conta da área superficial, ele acaba, na prática, né, tendo um ponto de ebulição maior do que o éter dietílico. Porém, na teoria, se nós olharmos por aqui e nós avaliarmos os pontos de ebulição apenas por forças de interações intermoleculares, a ordem correta seria essa daqui: pentano, éter dietílico e álcool butírico. Mas na vida real, a ordem é essa daqui. Opa, fez bagunça aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, na vida real, a ordem é essa daqui. Deixa eu apagar ali para não confundir. Na vida real, a ordem é essa aqui de baixo. Né? O éter dietílico sendo o composto de menor ponto de fusão, de ebulição, no caso. Vamos à terceira questão, terceiro exercício, bem rapidinho. Qual o composto em cada um dos seguintes pares tem o ponto de ebulição mais alto? Justifique suas respostas. Bom, aqui a gente vai usar os mesmos conceitos de forças intermoleculares.
Vamos começar pela letra A. E aqui eu vou marcar em vermelho, né? Vou marcar em cima o composto que tem o maior ponto de ebulição, tá? Aqui nós temos o propanol e aqui nós temos esse éter aqui, que é o dietilmetiléter, né? Etilmetiléter. Então, né, o que nós temos aqui? O álcool ele tem a possibilidade de fazer ligações de hidrogênio, assim como o álcool seco butírico da questão anterior. Por conta disso, ele vai ter um ponto de ebulição mais alto. Por quê? Porque as ligações de hidrogênio é um tipo de força intermolecular mais forte do que as interações de dipolo-dipolo. Na questão da letra B, opa, baguncei tudo. Então tá aqui. Deixa eu fazer várias cópias disso aqui, fica mais fácil. Na questão da letra B, né, nós temos de novo o mesmo álcool da questão da letra A, e agora um álcool com 2 hidroxilas. Esse aqui é o nosso etileno glicol, né? Bom, qual dos dois vai ter um ponto de ebulição maior? Se aqui a gente tem uma possibilidade de fazer ligação de hidrogênio, no caso ele tem um hidrogênio aqui, então ele tem um átomo que é doador de ligação de hidrogênio, digamos assim, no caso do hidrogênio, do hidrogênio dessa molécula. O oxigênio tem 2 pares de elétrons ligantes, então são 2 possibilidades de ser aceptor de ligações de hidrogênio, né? Então essa molécula tem um doador de ligações de hidrogênio e 2 aceptores de ligações de hidrogênio. No lado de cá, nós temos o dobro, né? Aqui nós temos 2 doadores de ligações de hidrogênio, 1, 2, 3, 4 aceptores de ligações de hidrogênio, os pares de elétrons ligantes daqui de cima e daqui de baixo. Então, por conta dessa molécula poder fazer mais ligações de hidrogênio do que o álcool, do que o propanol, logo, esse composto aqui terá um ponto de ebulição mais alto. Então, tá aqui a resposta dele. Deixa eu diminuir um pouquinho, que ficou muito grande. Pronto. Então, esse composto aqui vai ter o ponto de ebulição mais alto. Agora vamos olhar aqui. Aqui está a letra F que eu cortei, né? Eu tinha muitas questões, eu botei só essas aqui mesmo para ficar muito grande. Vamos ver esses dois alquenos aqui, né? Esse aqui em que o flúor estão em trans em relação um ao outro, e esse aqui os átomos de flúor estão em cis, né? Como nós vimos no caso dos alquenos substituídos por halogênios, né? Como aqui nós temos a força do momento de polo, né? O vetor de momento de polo puxando com a mesma intensidade para cima e para baixo, logo o isômero trans dessa molécula não tem momento de polo, enquanto o isômero cis tem momento de polo. Como o isômero cis ele tem momento de polo, logo ele pode interagir através de forças intermoleculares de interações de polo. Por conta disso, espera-se que este composto tenha um ponto de ebulição mais alto, por conta de poder fazer interações intermoleculares de tipo dipolo-dipolo, tá? Enquanto esse aqui não vai ter. E no caso de baixo, a gente vai olhar novamente para a questão das ligações de hidrogênio, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Esse é o ácido butanóico. O ácido butanóico ele pode fazer ligações de hidrogênio por conta dos 2 oxigênios da carboxila e também por conta do hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 sítios aqui que são aceptores de ligações de hidrogênio e um sítio de doador de ligação de hidrogênio. Enquanto aqui nós temos 1, 2, 3, 4 pares de elétrons ligantes, portanto, 4 possibilidades aí de receber ligações de hidrogênio, né? Então, aceptores de ligações de hidrogênio e nenhuma possibilidade de doar ligações de hidrogênio aqui nesse éster. Logo, o ácido carboxílico, por ter mais possibilidade de fazer ligações de hidrogênio, ele terá um ponto de ebulição maior do que o éster, né? Bom, agora podemos voltar para a aula de hoje, certo?
Deixa eu botar meu contador, beber um gole d'água. Então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai dar início, né, e falar um pouco sobre a questão da acidez e basicidade na química orgânica. E na próxima aula a gente vai usar os conceitos da aula de hoje para abordar uma introdução às reações orgânicas e falaremos um pouquinho de mecanismo também. Mas hoje a gente vai começar falando dos ácidos e bases de Bronsted-Lowry, né? Tanto o Bronsted quanto o Lowry são dois cientistas que trabalharam de forma independentemente, tá? Agora o primeiro nome deles eu não vou lembrar, não sei se é, eu acho que é Nicholas Bronsted e Tommy Lowry, eu não vou lembrar o nome dos dois, mas são dois cientistas separados que eles trabalharam de forma independentemente, mas como eles chegaram a conclusões similares, né? A teoria acabou sendo chamada com o sobrenome desses dois cientistas. Né? Então, por isso que são a teoria da acidez e basicidade de Bronsted-Lowry, ou ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Então, o que essa teoria diz? Né? Primeiro, numa reação ácido-base de Bronsted-Lowry, né, o que a gente tem que deixar claro que esse tipo de reação é uma das reações mais comuns da química orgânica, acontece muito, muito, muito. E ela envolve a transferência de prótons. Né? Então, a definição de uma reação de Bronsted-Lowry e a definição de ácido e de base de Bronsted-Lowry tem a ver com prótons. Tá? E a gente representa próton na química orgânica como um H+. E por que nisso? Né? O hidrogênio, né, que é o H, ele é um átomo que tem duas partículas subatômicas. O núcleo dele só tem um próton e ele só tem um elétron circulando na eletrosfera desse núcleo. É um átomo mais simples que existe no universo. É um próton no núcleo e um elétron circulando ele. E só. Tá? Quando esse elétron ele é perdido, né, quando esse elétron sai do átomo de hidrogênio, bom, se o átomo de hidrogênio só tem próton e elétron, se o elétron vai embora, o que fica? Só fica o próton. Né? Então, por isso que a gente simboliza H+. O mais aqui significa a perda de um elétron. Né? E a gente usa a seguinte analogia, né? Como o elétron ele tem carga negativa, né? O elétron tem carga negativa, quando ele vai embora, ele some, fica uma carga positiva, entendeu? Então é isso que significa esse mais aqui, significa que ele perdeu um elétron. Então se o hidrogênio perde um elétron, só fica o próton. Então por isso que a gente simboliza próton por H+. Então um ácido de Bronsted-Lowry é uma substância que pode doar ou perder um próton. Por outro lado, uma base de Bronsted-Lowry é uma substância que pode receber ou remover um próton. E aqui a gente tem uma reação que simboliza isso. Aqui tem a água, aqui o ácido, o cloreto de hidrogênio, né? Isso aqui é o ácido clorídrico, né? Quando nós temos o cloreto de hidrogênio em água. Aqui temos o hidrogênio, né? O próton em rosa, né? Percebe que quando o cloreto de hidrogênio reage com a água, o próton aqui em rosa ele vai para a água e o cloro, agora vira cloreto, fica sem próton nenhum. Né? Então, essa espécie que foi gerada, que é o íon H3O+, tem um nome chamado de hidrônio. Né? E ele simboliza ácidos fortes em água. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre isso. Já o cloro, que agora é o cloreto, ele não tem mais hidrogênio nenhum nele. Está aqui o cloro sem hidrogênio nenhum. Então, se nós olharmos pela classificação de Bronsted-Lowry, o HCl doou um hidrogênio para a água. A água ficou protonada, como a gente diz, com próton, né? Logo, o cloreto de hidrogênio é o ácido de Bronsted-Lowry e a água é a base de Bronsted-Lowry, porque ela recebeu um próton. E esse é o ácido que doou um próton. É simples assim. E aí nós temos um outro conceito, que é o conceito de ácido e base conjugados. Né? Então, por exemplo, se a água é a base e o HCl é o ácido
O H3 ou mais é o ácido conjugado da base. E o Cl- o cloreto, é a base conjugada do ácido. Então, toda base vai gerar um ácido conjugado numa reação ácido básico de bronze de Lowry, e todo ácido vai gerar uma base conjugada. Então, a molécula ou íon que se forma quando um ácido perde seu próton é chamada de base conjugada. Sempre vai estar após a seta, né? Após a reação, um produto da reação. E a molécula ou íon que se forma quando uma base recebe um próton é chamada de ácido conjugado, né? Então, esses dois conceitozinhos aí de uma reação ácido básico de bronze de Lowry. Bom, então aí nós temos, né, o íon hidrônio, né, que é o ácido mais forte que pode existir em soluções aquosas em quantidades significativas, que acontece quando você tem um ácido de bronze de Lowry doando um próton para a água, forma como o íon hidrônio, que é o ácido conjugado da água. E todo ácido forte vai tender, né, a transferir seu próton para uma molécula de água formando íons hidrônio. E essa transferência, né, no caso do ácido forte, essa transferência é praticamente irreversível, né, não volta. Se é um ácido um pouco mais fraco, a gente tem a possibilidade de um equilíbrio. A gente vai ver um pouco mais para frente também sobre quando nós temos ácidos mais fracos, que é o caso de ácidos orgânicos, né, os ácidos carboxílicos, são ácidos mais fracos do que os ácidos inorgânicos, como o ácido clorídrico, que é o exemplo que a gente está usando aqui. E, além do íon hidrônio, nós temos também o íon hidróxido, que é o OH-. O íon hidróxido é a base mais forte que pode existir em solução aquosa em quantidade significativa. Qualquer base mais forte do que o íon hidróxido removerá um próton da água, formando íons hidróxidos. Então, se a gente considerar a água, né, se a água, numa reação ácido-base, ela for uma base, ela vai gerar o íon hidrônio, que é o ácido conjugado da água. Agora, se a água, numa reação de ácido-base, se a água ela agir um, como um ácido de Bronsted, doando um próton, a base conjugada será o íon hidróxido. Então, percebe que numa reação de Bronsted-Lowry nós temos 4 substâncias. O ácido de Bronsted-Lowry, a base de Bronsted-Lowry, gerando o ácido conjugado de Bronsted, o ácido conjugado e a base conjugada. Tá? Então, são esses 4 terminologias aí. E, obviamente, né, quando nós temos a reação entre um íon hidrônio e um íon hidróxido, a gente forma água. Né? Aqui, o hidrônio é o ácido de Bronsted, doa um próton para o OH e forma 2 moléculas de água. Então, se nós considerarmos a reação, por exemplo, do cloreto de hidrogênio com hidróxido de sódio, né? Lembram das aulas de química lá no ensino médio? Uma reação ácido-base forma sal e água. Então, aqui nós temos a reação do cloreto de hidrogênio com hidróxido de sódio forma água e cloreto de sódio. No caso, se a gente pegar a reação total, né, iônica, botando todos os íons ali, a gente tem o íon hidrônio, temos o cloreto, que está associado ao íon hidrônio, é o contraíon, né, do hidrônio. Temos o íon sódio, que está associado que é o contraíon da hidroxila. Esses dois íons, eles estão tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, a gente fala que são íons espectadores, eles não participam da reação. E a reação geral vai ser, né, total, vai ser somente do íon hidrônio com a hidroxila. E aí tem aquela situação, né? Se esses íons espectadores, se o produto deles, né, onde um é o contraíon do outro, se esse produto tiver uma constante de solubilidade em KPS, né, de um valor que vai precipitar no meio, ele não vai ficar solúvel em água, vai formar um corpo de fundo, né? Se os dois íons eles podem ser solvatados pela água, aí não vai ter corpo de fundo, como é o caso do cloreto de sódio, né? Completamente solúvel em água. Mas se fosse, sei lá, pensar um sal insolúvel em água, um cloreto de chumbo, sei lá, aí vai precipitar. Então, a formação desses sais aí, eles vão depender muito da constante de solubilidade desse sal formado.
Bom, agora vamos falar das forças dos ácidos e bases de bronze de Lawrence. Quando que a gente fala que um ácido de bronze é forte e quando a gente fala que uma base é forte ou fraca, né? Então, na química orgânica, o tipo de ácido que a gente vai trabalhar muito aqui na química orgânica são os ácidos carboxílicos, que são os ácidos orgânicos mais fortes, né? Obviamente, os ácidos carboxílicos, comparados com os ácidos inorgânicos, como por exemplo o HCl, cloreto de hidrogênio, ou então ácido fúrico, né? Comparado com esses ácidos, os ácidos carboxílicos são muito fracos, né? Então, ao contrário dos ácidos fortes, como HCl e o ácido fúrico, o ácido acético, que é esse ácido mostrado aqui, é um ácido muito mais fraco, né? E, assim, até tem um dado interessante que os experimentos eles mostram, né? Isso que eu tirei até dos fórmulas. Os experimentos mostram que uma solução de 0,1 mol por litro de ácido acético a 25 graus Celsius, apenas aproximadamente 1% das moléculas de ácido acético se ioniza, transferindo seus prótons para a água. Portanto, o ácido acético é um ácido fraco. E aí, quando a gente tem uma reação ácido-base de ácido acético com água, é comum a gente colocar isso daqui, ó, uma seta de equilíbrio. Essa seta de equilíbrio indica que as duas espécies, tanto dos reagentes quanto as espécies envolvidas no produto, elas estão em equilíbrio naquele meio. Você não tem uma transferência completa, né, de próton para a água, para formar o hidrônio. Tem todas as espécies estão em equilíbrio. E quando você tem essa situação, a gente tem o que nós chamamos de força ácida, né, que é expressa pelo número, e esse número é a constante de acidez. Então, a força ácida, né, ela é caracterizada em termos de constante de acidez, que é conhecida como Ka, ou de valores de pKa. A gente vai ver o que significa cada um deles agora. Tá? Começando pela constante de acidez Ka. Né? Então, uma vez que a reação que ocorre em uma solução aquosa de ácido acético está em equilíbrio, a gente pode descrevê-la através da expressão para constante de equilíbrio. Né? O K é Q, constante de equilíbrio. Então, qual que é a fórmula da constante de equilíbrio? A concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar, pela multiplicação das concentrações molares dos reagentes. Então, nós temos a concentração do íon hidrônio vezes a concentração da base conjugada, no caso, o acetato, dividido pelo produto da multiplicação da concentração do ácido acético pela concentração da água. Isso é a constante de equilíbrio. Tá? Porém, né, quando a gente considera soluções aquosas diluídas, né, a concentração da água ela vai ser constante, ela não vai mudar. Então, o que a gente faz? A gente reescreve essa equação aqui. Então, a ponto de curiosidade, a concentração da água, né, ela é aproximadamente 5,5 mol por litro e ela vai ser constante por todo o período da reação. Então, como a concentração da água é constante e o K também é constante, a gente pode simplesmente pegar essa concentração da água e passar multiplicando pelo lado de cá. Né? E aí nós temos que, quando a concentração da água multiplicada pela constante de equilíbrio, como nós temos isso, nós colocamos esse nome de Ka, que é a constante de acidez. Então, o Ka nada mais é do que o produto entre a constante de equilíbrio vezes a concentração da água, ou a concentração de íons hidrônio vezes a concentração da base conjugada, que no caso vai ser, no nosso exemplo, o acetato, dividido pela concentração de ácido acético naquele meio. Então, se a gente considerar um ácido HA reagindo com uma água H2O, né, numa reação de equilíbrio, formando o íon hidrônio e a base conjugada, a gente tem que o Ka é a concentração do hidrônio vezes a concentração da base conjugada e dividido pela concentração de HA. Simples assim. E aí vocês percebem o seguinte, né?
Se nós temos uma concentração, vamos pensar isso aqui como uma reação mesmo acontecendo, tá? A reação está no meio, tem o nosso Becker lá com todas as 4 espécies. Se a gente tem uma concentração de H3 ou mais muito alta, logo, se a gente olhar pela forma, se a concentração de H3 é muito alta, o valor de Ka é muito alto, né? Por outro lado, se a concentração de Ha for muito baixa, olhando, quer dizer, se a concentração de Ha se a concentração de Ha for muito baixa e esse valor for muito baixo, a constante de Ka também será muito alta. Então, quanto maior o valor de Ka, mais H3 ou mais vai ter, e vice-versa. Logo, né, a força de um ácido ela é medida quanto maior o valor de Ka. Por outro lado, né, obviamente o oposto é verdadeiro. Né? Quanto maior a concentração do ácido no meio, quanto maior a concentração do ácido no meio, menor o valor de Ka, mais fraco é o ácido. Então, um valor grande de Ka significa que o ácido é um ácido forte. E um valor pequeno de Ka indica que o ácido é um ácido fraco. Se o Ka for maior do que 10, o ácido estará completamente dissociado em água. E aí a gente tem uma seta única, né? Precisa ter um equilíbrio. Em concentrações inferiores a 0,01 mol por litro. Os químicos, né, geralmente, eles expressam a constante de acidez, o Ka, por meio do negativo do seu logaritmo, que é o pKa. Então, quando a gente fala de pKa, é muito parecido com quando a gente fala de pH. O pH nada mais é do que o logaritmo, o negativo do log, né, da concentração de H3 ou mais. Se a gente pegar o negativo do log da constante de acidez, a gente tem o pKa. Então, nos livros, e é muito comum, a gente vai usar muito, né? O pKa ele é muito mais usado do que o Ka. Então, você vai ver em livros valores de pKa ao invés de valores de Ka. Né? E quando a gente está lidando com o menos log de Ka, então, por exemplo, se a gente pegar para o ácido acético, o valor da constante de acidez por ácido acético, que é o nosso exemplo, é de 1,76 vezes 10 menos 5. Se a gente aplicar o menos log disso, vai dar 4,75. Se a gente olhar aqui, comparar o ácido acético com o ácido trifluoracético e com HCl, o HCl é muito mais forte, né, do que os outros. E se nós olharmos os valores de pKa, o ácido acético tem um pKa muito menor do que os outros. Então, quanto maior o valor de pKa, mais fraco é o ácido. É uma relação não proporcional. E é essa relação que você vai ter que ter em mente para você falar se um ácido é mais forte ou mais fraco olhando o pKa. Lembra? Quanto maior, mais fraco. E quanto menor, mais forte. Tá? Eu prefiro gravar quanto menor, mais forte. Eu acho que fica mais fácil da gente lembrar. Qual é o ácido mais forte? O ácido mais forte que tem um pK menor. E simples assim. Dito isso, nós temos essa tabela aqui. Essa tabela, ela vai ser muito útil. Apertei um negócio aqui. Essa tabela vai ser muito útil para a gente, para ser uma tabela de consulta. A gente não precisa decorar esses valores, obviamente não. Mas vai ser útil para a gente ter uma ideia mais ou menos de faixas de pKa para algumas funções orgânicas importantes. A título de curiosidade, né, o que essa tabela fala? Aqui nós temos o pKa aproximado. Eu não vou entrar em detalhes aqui como faz para medir experimentalmente esse pKa, tá? Porque tem outras técnicas envolvidas aí, eu não vou falar como que faz para medir, mas isso aqui é uma medida que é obtida experimentalmente, né? E aqui nós temos, né, os valores de pKa muito pequenininhos. Olha isso aqui, cara. Menor do que menos de 12 de pKa. É muito, muito pequeno esse valor. Que é esse ácido HSBF6. Como seria o nome desse ácido? Né? É antimônio, né? Hexafluoreto de antimônio. Não sei como que seria o nome disso. Mas eu sei que o HSBF6, por conta desse pKa muito baixo, ele recebe uma nomenclatura na química orgânica e na química de modo geral, né? Na química orgânica, na química de modo geral, quando um ácido é muito forte, ele recebe o nome de superácido.
Então, com certeza, esse HSBF6 é um superácido, né? É um ácido que tem um pKa extremamente baixo. E aí temos aqui que o segundo ácido mais forte é o ácido iodídrico, -10. Aí temos o ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido clorídrico. Repara aqui que os ácidos inorgânicos, né? E aí começam os ácidos orgânicos. Repara que tem alguns ácidos orgânicos, né? Se a gente pegar, olha só, o etanol protonado, olha só que interessante, né? Esse aqui é o etanol, não, esse aqui é o etanol não, esse aqui são duas metilas, né? CH3, CH3. Na verdade é um éter, né? É um éter protonado. Esse éter protonado ele tem uma acidez maior do que o ácido nítrico, por exemplo. Olha só aqui, tem alguns compostos orgânicos que quando eles estão protonados, eles têm uma acidez muito forte, né? Até mesmo o formaldeído protonado, olha, a acidez dele ele é mais ácido do que um ácido nítrico, um ácido fluorídrico, tá vendo? É interessante essa questão da acidez de compostos orgânicos. Percebe, né? Para o ácido fórmico ele estar protonado, se a gente lembrar dos conceitos de ácido e base de Bronsted, significa que ele está reagindo com um ácido bem forte para poder ter essa protonação. Então, se a gente pegar o formaldeído e reagir ele, sei lá, com ácido clorídrico, vamos ter a protonação, vamos ter um ácido bem forte. Né? E por aqui a gente consegue predizer, numa reação ácido-base de Bronsted e Lowry, qual espécie vai ser o ácido e qual espécie vai ser a base, por conta dessa tabela, apenas olhando os valores de pKa. Né? E aqui na sequência, né? Quanto mais para cima, aqui na coluna dos ácidos, né? A setinha vermelha está mostrando, mais forte é o ácido, e quanto mais para baixo, mais fraco é o ácido. E o inverso se a gente for considerar a força da base. Né? Aqui é a base mais fraquinha, aqui é a base mais forte. E olha só, o ácido mais fraco é um alcano qualquer, tipo o etano, lá, CH3, CH3, o etano. Né? Você vê, o pKa dele é 50, um pKa muito alto, um ácido muito fraquinho. Para você tirar o hidrogênio do etano, você precisa de uma base fortíssima para isso. Né? E é muito difícil até você fazer uma reação de desprotonação do etano. Né? Então, essa tabelinha vai ser útil para a gente estudar e fazer alguns exercícios para consulta também. Agora, para prever um pouco as forças dessas bases, né? Quanto mais forte o ácido, mais fraco é a sua base conjugada. Eu acho que isso até, se a gente pensar e refletir um pouco sobre essa frase, acaba sendo um pouco óbvio, porque olha só, se a gente tem uma reação ácido-base, e se esse ácido for muito forte, ele vai dar esse hidrogênio dele com muita facilidade. A base conjugada dele não vai querer pegar esse hidrogênio de novo, porque a base conjugada dele está bem estável, bem fraquinha, né? Então, assim, podemos relacionar a força de uma base ao pKa do seu próprio ácido conjugado. Né? Dessa forma, o cloreto, que é a base conjugada do HCl, é uma base muito fraca. Né? E o hidróxido, que é a base conjugada da água, já é uma base bem mais forte do que o cloreto e também mais forte do que o acetato, que é a base conjugada do ácido acético. Então, quanto maior o pKa do ácido conjugado, mais forte é a base. Basicamente, é você reescrever essa frase de cima. Né? Quanto mais forte o ácido, mais fraca é a base, ou quanto maior o pKa, mais forte é a base. Então, para a gente entender melhor isso, é basicamente você pensar que se um ácido é muito forte, ele vai doar seu hidrogênio com muita facilidade. E se ele vai doar esse hidrogênio com muita facilidade, para que ele vai querer pegar ele de volta? Não vai. Então, a base conjugada é uma base fraca. Né? Se a gente for olhar no ponto de vista de equilíbrio. Eu acho que vai fazendo sentido aos poucos essas analogias com o decorrer do tempo que você for estudando. Você vai perceber que isso é mais fácil do que parece. Quer dizer, né? Não é tão difícil quanto parece. Melhor dizendo. Bom, então as relações ácido-base, né? Quando você tem uma reação de ácido-base, essa reação ela vai ser sempre deslocada, ela vai favorecer a formação do ácido mais fraco e da base mais fraca. Eu gosto de ver esse tipo de ver esse tipo de reação da seguinte maneira: a natureza
ela é meio preguiçosa. Quando eu falo que a natureza é preguiçosa, é porque a gente percebe alguns padrões na química, e quando a gente estuda as ciências naturais, a gente vê esses padrões com mais, mais vezes, assim, a natureza ela tende a preferir o que for menos energético. Quando eu falo de menos energético, literalmente coisa que tem pouca energia mesmo. Então, muita gente até fala assim, por que engordar eu engordo fácil, mas emagrecer é difícil pra caramba emagrecer. É porque a natureza ela prefere as coisas de menor energia. Então, você gastar menos energia é mais favorável para a natureza. A natureza tende a ter esse padrão. Né? E na química, isso é um pouco assim também. Então, por exemplo, e essa frase é um caso disso. Né? Se nós temos uma reação em que um lado da reação a gente tem uma base fraquinha e um ácido fraquinho, a reação vai percorrer em direção ao ácido e à base fraca. Por quê? Porque aqui a gente tem menor energia. Então aqui está um exemplo da preguiça da natureza. Ela vai seguir para o lado de menor energia, que é o lado mais estável. Então, quando que eu falo sempre quando eu falo de preferência de reação química, de estabilidade, de menor energia, é tudo igual, tá? Menor energia, estabilidade, é, direção de reação, sentido de reação, tudo isso tem a ver. Basicamente a mesma coisa. A natureza vai preferir as reações que vão formar compostos mais estáveis, de mais baixa energia, tá? Então, esses conceitos são muito comuns na química. E aqui tem um exercíciozinho, né? E aí, se vocês quiserem resolver esse exercício com base nisso que eu falei por conta própria, vocês podem pausar o vídeo, né, e tentar fazer. Mas, caso não, a gente vai dar sequência aqui com o exercício. Então, a glicina é um aminoácido que pode ser obtido a partir da maioria das proteínas. Em solução, a glicina existe em equilíbrio entre duas formas. Então, aqui está uma forma da glicina e aqui está a outra forma da glicina. Aqui a gente tem uma forma em que os átomos eles não têm carga formal, a carga formal de todos os átomos são zero. Por outro lado, nessa forma, a carga formal do nitrogênio é mais 1 e a carga formal de um dos oxigênios aqui é de menos 1. Portanto, né, tanto um contribuinte quanto o outro são moléculas neutras. Né? Consulte a tabela 3.1 e determine, a tabela 3.1 é aquela tabela grandona no slide anterior, tá? E determine qual é a forma favorecida no equilíbrio. Então, aqui temos a tabela de novo, tá? Então, só para ficar mais fácil da gente consultar. O exercício está aqui, a tabela está aqui. Então, vamos lá. Vamos olhar, então, as funções ácidas e as funções básicas envolvidas na glicina. Se a gente olhar essa reação aqui, percebe que este hidrogênio que está aqui, eu acho que eu consigo desenhar aqui, não consigo? Beleza, acho que consigo. Esse hidrogênio que está desenhado aqui, ele veio para cá. Ó, repara que aqui tinha 2 hidrogênios, ficou com 3. Aqui tinha 1, ficou com nada. Logo, essa parte aqui, vou botar em quadradinho aqui, é o ácido, a parte ácida. Vou botar a... Nossa, é difícil escrever com mouse. Tem que comprar uma mesa para mim. Então, essa aqui é a parte ácida. Logo, essa parte aqui da amina é a parte básica, né? É a parte básica. Se a gente olhar para o lado de cá, aí já muda. Se essa aqui é a base, essa aqui, essa parte aqui, agora vai ser o ácido conjugado. Vou botar assim, ácido conjugado. E essa parte aqui, essa partezinha aqui do carboxilato vai ser a base conjugada. Pronto, beleza? E agora, para a gente definir o sentido dessa seta, nós vamos olhar a tabela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, deixa eu melhorar isso aqui, botar uma setinha aqui, a gente vai pegar
Vou puxar uma seta aqui. Aqui eu vou escrever o valor de pKa desse ácido. E aqui eu vou escrever o valor de pKa desse outro ácido, tá? Para ficar mais fácil da gente comparar depois. Então vamos lá. Vamos começar pelo ácido carboxílico. Se a gente olhar a tabela, procurar alguma espécie aqui que tenha ácido carboxílico. Vamos ver aqui, olha, já achei. Ó, aqui temos o ácido acético. Ó. Aqui tem uma função de ácido carboxílico. O pKa é aproximadamente 4,75. Então, a gente pode falar que aqui, vamos botar aqui, aproximadamente 4 ponto, ou vírgula, 7. Esse é o pKa dessa fração ácida aqui. Agora vamos ver o pKa desse ácido conjugado, que é o nitrogênio com 3 hidrogênios. Então a gente vai ver aqui. Aqui, está aqui em cima. Ó. Está aqui em cima. Ó. O nitrogênio com 3 hidrogênios, uma carga positiva. Então o valor ó, é 4,6. Então aqui é aproximadamente 4,6. Beleza? Então, nós temos aqui que o menor valor de pKa é esse valor de K. Ó. Esse aqui é o menor. Então, esse aqui é o ácido mais forte. Ácido mais forte. Aí, esse aqui é o ácido mais forte. Então, esse, por consequência, é o ácido mais fraco. Logo, o sentido da reação tende ao quê? Tendem a, ó, a reação ácido-base sempre favorece a formação do ácido mais fraco. Se favorece o ácido mais fraco, o sentido da reação é esse aqui, para cá, bem grandão aqui. É, formando a glicina sem a carga. Beleza? Basicamente é isso. Né? Não é muito difícil a gente ver o sentido de reações, apenas consultando a tabela, por exemplo. Bom, vou voltar aqui para o apontador de laser. Agora vamos falar da relação entre a estrutura e a acidez. Né? A força de um ácido de Bronsted-Lowry depende de com que extensão um próton pode ser separado dele e transferido por uma base. A remoção de um próton envolve a quebra de uma ligação com esse próton, e isso implica a formação da base conjugada de carga elétrica mais negativa. Aqui eu vou explicar essa frase que eu acabei de ler para vocês de uma outra maneira. O ácido ele vai ser mais forte quanto mais fraca for a ligação que o hidrogênio está fazendo com o átomo naquele ácido. Tá? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nesses ácidos aqui. HF, HCl, HBr e HI. De todos esses, o menor pKa é do HI, do ácido iodídrico, pKa menos 10. Então, ele é o mais ácido aqui, ó, aumento da acidez. Agora, por que o hidrogênio do HI é mais ácido do que o hidrogênio do HF? Simplesmente porque esse hidrogênio aqui, ele está mais fracamente ligado do que esse daqui. Lembra que o flúor, o átomo de flúor, ele é mais eletronegativo do que o átomo de iodo. Se ele é mais eletronegativo, essa ligação é mais curtinha do que essa daqui. Se essa ligação é mais curtinha, você precisa de mais energia para quebrar essa ou para quebrar essa aqui que a ligação é grande. Você precisa de muito mais energia para quebrar essa daqui. Então, por conta disso, esse ácido, o hidrogênio ele sai com mais facilidade. Se o hidrogênio sai com mais facilidade, você vai ter uma maior concentração de H+. Se você tem uma maior concentração de H+, você vai ter um sistema mais ácido. Né? Mais ácido. Logo, o pKa vai ser menor. Né? Então, repara que a força, né, a relação de estrutura e acidez é essa. Se nós tivermos uma distância de ligação entre o hidrogênio e outro átomo longa, né, significa que esse hidrogênio vai sair com mais facilidade. Isso tem muito a ver com a eletronegatividade. Átomos eletronegativos tendem a puxar a densidade eletrônica para ele e encurtar as ligações.
Por conta disso, o HF é um ácido mais fraco do que os demais ácidos derivados de halogênio, porque a ligação hidrogênio-flúor é mais curtinha. Então, repara como que tem a ver a relação de eletronegatividade com acidez, quando a gente compara os ácidos dos halogênios, por exemplo, né? Agora, se a gente olhar para o lado de cá, no grupo 6 aqui, que a gente tem água, H2S e H2SE, né? O H2SE, que é o ácido aqui do selênio, ele é mais ácido do que os demais. Aqui já não é uma questão de eletronegatividade mais, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que eles. Mas aqui entra um outro fator, que é o fator do tamanho do átomo, né? O oxigênio é um átomo menorzinho. Então, de novo, o hidrogênio ele vai estar mais perto. Mas tem também, obviamente, tem a ver com a eletronegatividade, mas o hidrogênio vai estar mais perto, vai ser mais difícil de você separar, né? O selênio não, o selênio já é um átomo maior, o hidrogênio está mais longe, então fica mais fácil de você quebrar aquela ligação ali. Então, quando você bate o olho numa estrutura, numa molécula, é interessante a gente tentar analisar esse tipo de coisa, né? Analisar a eletronegatividade daquele átomo, pensar um pouco, será que essa ligação com esse hidrogênio está fácil de tirar? Será que precisa de pouca energia para quebrar isso? Qual que é o átomo que esse hidrogênio está ligado? Será que é um átomo eletronegativo? Será que é um átomo de raio muito grande? Como que está envolvido? Como é que vai ser a estabilidade da base conjugada? Lembra que a gente viu que a força do ácido também está relacionada com a fraqueza da base. Quanto mais fraca é a base, mais forte é o ácido. E se a base é fraca, significa que ela está bem com os elétrons que ela tem. Ela não precisa de hidrogênio. Se ela não precisa de hidrogênio, ela está bem com os elétrons que ela tem, ela é estável. Então, quanto mais estável uma base, mais fraca ela é. É um conceito que a gente vai ver um pouco mais para frente também. Então, se a gente comparar, por exemplo, o pKa do metano, dessa ligação hidrogênio-carbono, hidrogênio-nitrogênio, hidrogênio-oxigênio e hidrogênio-flúor, a gente percebe que tem um aumento de eletronegatividade nesse sentido aqui. Aqui já não está relacionado mais com a questão da eletronegatividade. Enquanto a eletronegatividade era ruim para a acidez, como a gente viu aqui, e aqui também, de certa forma, aqui a gente já está considerando mais o raio, né? O flúor é pequenininho. Então, assim, eu acho que de tudo isso se baseia mais na distância da ligação do hidrogênio com o átomo interligado. Se uma distância mais longa, vai ser mais difícil se tirar o elétron dali, né? Então, tendo isso em mente, a gente consegue entender um pouco melhor a questão da estrutura de uma molécula com a acidez dela. Olha o mapa eletrostático do metano, da amônia, da água e do fluido de hidrogênio. A gente percebe claramente que o fluido de hidrogênio, a parte mais azul é a parte mais positiva, né? E a parte vermelha é a parte mais negativa. A gente percebe claramente aqui, ó, a parte azul, né, que é a parte positiva aqui, né, muito mais vívida, muito mais azul aqui do que nas demais. Significa que esse hidrogênio está muito mais polarizado. Significa que esse hidrogênio está muito mais fácil de tirar, de sair daí, comparado com esses outros três aqui. Então, por isso, esse hidrogênio aqui é mais ácido comparado aos outros, né? Então, de um modo geral, a acidez ela aumenta por conta do efeito da eletronegatividade, tá? Se a gente olhar nesse sentido aqui. E a acidez ela aumenta por conta dos efeitos de força de ligação, que a gente comentou, que são o que impacta mais quando a gente vai analisar a acidez de um hidrogênio. Então, essa tabelinha aqui resume bem o que a gente viu no slide anterior. Agora, ainda falando da relação estrutura de acidez de acidez da estrutura com acidez, né? E falando ainda da questão da distância da ligação de hidrogênio com o átomo que ele está ligado, vamos comparar agora alcinos, alcenos e alcanos. Aqui temos o etino, o eteno e o etano. Se nós olharmos os valores de pKa, a gente vai perceber que o etino ele é mais ácido do que todos eles. E aí, se vocês lembrarem da primeira aula, né, que eu falei de distância das ligações e falei da hibridização dos orbitais, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui agora, né? O etino ele é mais ácido que os outros
Porque a ligação carbono-hidrogênio aqui é mais curta. O carbono do etino é um carbono hibridizado sp. Lembra da hibridização sp? Por ele ter uma hibridização sp, ele tem mais fator S. E o orbital S ele é mais compacto, ele é menorzinho em relação ao orbital P. Por isso, os elétrons do orbital S eles ficam mais próximos e mais estáveis. Então, um carbono que tem um orbital sp, no caso do etino, ele acomoda melhor essa carga negativa. Ele acomoda melhor quando você tem a clivagem dessa ligação e perda do hidrogênio. Portanto, o etino ele tende a dar o hidrogênio com mais facilidade do que o eteno e o etano, simplesmente pela capacidade de estabilizar a carga negativa formada pela base conjugada do etino através do fator de contribuição do orbital S no orbital híbrido sp. Então, falando aqui conforme o texto que eu retirei do Sólidos, né, podemos explicar essa ordem de acidez com base no estado de hibridização do carbono de cada composto. Os elétrons dos orbitais 2s têm menor energia do que os dos orbitais 2p. Por quê? Porque os elétrons dos orbitais 2s tendem a estarem mais próximos do núcleo do que os elétrons dos orbitais 2p. Então, quando você tira esse hidrogênio e gera a base conjugada com a carga negativa, essa carga negativa, os elétrons envolvidos ali vão ficar mais próximos do núcleo. Como consequência, essa base conjugada é mais estável. Por ser mais estável, é uma base conjugada mais fraca. Por ser uma base conjugada mais fraca, pelos nossos conceitos que nós vimos anteriormente, o ácido é um ácido mais forte. Certo? Então, para os orbitais híbridos que têm mais caráter S, os elétrons do ânion terão, em média, menor energia e o ânion será mais estável, que é justamente o que eu falei para vocês agora há pouco. Outro efeito também que altera muito na acidez é o efeito indutivo. Aqui nós temos a molécula de etano e aqui nós temos o fluoreto de etilo. Tá? O que acontece aqui? O etano, a ligação carbono-hidrogênio, ela não é uma ligação um pouco polar. Deixa eu botar para carregar. É uma ligação um pouco polar. Pronto, voltou aqui. Estava acabando a bateria do meu computador, agora voltou. Acho que a gravação não caiu, não. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Descartar. Se a gravação caiu, acho que não. Que deu uma caída na energia do computador. Ah, não. Beleza, está ótimo. Podemos voltar. Beleza. Voltamos aqui. Por o flúor ser mais eletronegativo, ele vai atrair a densidade eletrônica para o lado dele. Como consequente, esse carbono que está ligado diretamente ao flúor, ele vai ser um carbono mais deficiente de elétrons. E isso implica na acidez. Né? A polarização da ligação carbono-carbono resulta na capacidade intrínseca do átomo de flúor atrair elétrons, que é transmitida através do espaço e através das ligações de moléculas. Então, o que a gente chama de efeito indutivo é esse efeito de ter um átomo eletronegativo ou um átomo eletropositivo, pode ser o contrário, né? Carregando para si a densidade eletrônica. Tá? No caso, a gente vai ver muito mais efeito indutivo em que o átomo é mais eletronegativo do que o carbono, que é o normal em compostos orgânicos. Então, quando a gente tem um átomo eletronegativo naquela molécula, ele vai atrair mais a densidade eletrônica. E esse movimento de atração de densidade eletrônica, ele é chamado de efeito indutivo. Então, o efeito indutivo, um grupo pode ser de ceder elétrons ou de remover elétrons. No caso mais específico nosso vai ser de remover elétrons, porque a gente está considerando átomos mais eletronegativos do que o carbono. E os efeitos indutivos enfraquecem à medida que a distância até o grupo aumenta. Ou seja, o efeito indutivo nesse carbono que está ligado ao flúor é maior do que o efeito indutivo nesse carbono que está mais distante ao flúor. Vamos ver como que isso implica na acidez. Se a gente pegar a nossa tabela, olha esses dois compostos que eu marquei aqui. Vamos começar olhando para esse aqui de baixo, que é o CH3CH2O. Esse é o ácido acético. O ácido acético tem um pKa de 4,75. Se a gente substituir os 3 átomos de hidrogênio por 3 átomos de flúor, que é o CF3CO2H, que é o ácido fluoracético, o que nós temos aqui? O pKa cai muito para 0,18.
A única diferença dessa molécula para essa molécula são os átomos de flúor, que aqui é flúor e aqui é hidrogênio. De resto, é a mesma coisa. Então, percebe que o flúor, por ser muito mais eletronegativo do que o carbono, ele carrega consigo a densidade de carga negativa dessa molécula em direção a ele e enfraquece a ligação hidrogênio-oxigênio. Uma vez que a ligação hidrogênio e oxigênio é enfraquecida, esse hidrogênio tende a sair com mais facilidade da molécula. Se o hidrogênio tende a sair com mais facilidade da molécula, logo o composto é mais ácido, logo o pKa é muito menor. Então é isso que o efeito indutivo influencia na acidez, na questão de você puxar a densidade eletrônica e enfraquecer a ligação hidrogênio-heteroátomo. Bom, se a gente falar agora da acidez dos ácidos carboxílicos, né? Os ácidos carboxílicos são ácidos fracos, como nós já vimos, fracos em relação aos ácidos inorgânicos, tá? Tendo valores de pK normalmente na faixa de 3 a 5. Agora, se a gente comparar os ácidos carboxílicos com os álcools, que tem valores de pK na faixa de 15 a 18, e praticamente não transfere nenhum próton, né? A não ser que esteja exposto a uma base muito forte. Então, se a gente comparar ácido carboxílico com álcool, o ácido carboxílico é muito mais ácido que os álcools. A gente consegue ver isso aqui por conta dos valores de pK. Então, se nós tivermos o ácido acético reagindo em água, vai formar o acetato, vai formar o hidrônio, e essa reação é tranquila, vai acontecer com uma certa facilidade. Agora, se a gente analisar essa reação aqui de baixo, do etanol agindo como um ácido e doando para a água, essa reação passa a ser muito complicada. Se nós olharmos a questão de para onde a seta do equilíbrio vai estar contada, considerando a acidez e basicidade, a força, né, do ácido conjugado e do ácido de Lewis, né, a gente pode até fazer esse exercício aqui. Ó. Se a gente pegar, por exemplo, o hidrônio, que é o ácido conjugado, vou marcar com a canetinha de novo, igual que eu fiz naquela outra vez. O hidrônio, que é o ácido conjugado, e aqui nós temos o etanol, que é o ácido de Bronsted. Né? Qual ácido é mais forte, o hidrônio ou o etanol? Se a gente olhar aqui na tabela, o hidrônio, ele aqui, ó. Olha o hidrônio aqui. Ele tem um pKa de 1,75. Enquanto o álcool, cadê? Tá cá embaixo, né? O álcool aqui, ó. O álcool tem pKa de 16, tá lá. 16. Logo, esse aqui é o mais fraco. Mais fraco. Mais fraco. Se esse é mais fraco, a reação está em sentido de K. Então percebe que a formação do etóxido com etanol em água, ela não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque o hidrônio é mais forte do que o etanol e a natureza, como ela é preguiçosa, ela vai direcionar para o ácido mais fraco. Agora aqui não. Na verdade aqui também, né? O hidrônio também é mais ácido do que o hidrônio também é mais ácido do que o ácido carboxílico. Então essa reação tende a vir para cá. Mas, né, se a gente for comparar a intensidade da seta, por conta da diferença de acidez, esse ácido aqui do etanol é muito mais fraco, então é muito mais desfavorável esse equilíbrio para de cá do que para cá. Né? Tanto que o ácido acético ele dissocia a água, ele forma o acetato, em quantidade pequena, mas forma. Mas o etanol, para formar etóxido em água, é muito mais complicado, muito mais difícil. Então, se a gente olhar as estruturas de ressonância, lembra das estruturas de ressonância da primeira aula? Então, temos aqui o carboxilato, né, o anoacetato, temos o contribuinte de ressonância para ele, e temos aqui que a carga negativa que se forma com a perda do hidrogênio, né, ela é estabilizada por conta desse efeito de ressonância. Já no caso do etóxido, ele não tem estabilização por efeito de ressonância. Repara que aqui o par de elétrons não ligantes pode ir para cá, pode formar a dupla, essa ligação pode quebrar e formar um contribuinte. Aqui você não tem como fazer isso no etóxido. Então, por conta do ácido carboxílico, por conta do acetato, né, digamos assim, por conta do acetato, ele ter essa capacidade de estabilizar essa carga negativa através de ressonância, ele se torna uma base conjugada mais estável do que o etóxido.
Por conta disso, os ácidos carboxílicos são mais ácidos do que o álcool, por conta da capacidade de estabilizar a carga negativa a partir de estruturas de ressonância que são feitas pelo acetato, por exemplo. Então, aqui nós temos também o efeito indutivo agindo aqui. Enquanto o efeito indutivo ele vai em direção à carbonila, né, ao oxigênio da carbonila, no ácido acético, aqui o efeito indutivo vai até o oxigênio que está ligado aqui. Então, como você tem um efeito indutivo mais intenso do ácido acético em relação ao etanol, mais uma vez a gente tem um enfraquecimento da ligação hidrogênio e oxigênio. Como consequência desse enfraquecimento dessa ligação, é mais fácil de você romper ela. Por isso, o ácido acético também é mais ácido. Então, repare que tem algumas maneiras de você explicar o porquê que ácidos carboxílicos são mais ácidos que etanóis, do que álcools, né? Usando esses exemplos, com essas contribuições de ressonância e também os exemplos de efeito indutivo. E aqui está o mapa eletrostático. Olha como que a carga negativa, que está expressa em vermelho, ela está muito mais bem distribuída no acetato do que no etóxido. Enquanto o etóxido está bem concentrada, que está bem vermelho, aqui está mais tons de laranja, está mais diluída. Isso também é verdade, por exemplo, quando a gente tem átomos eletronegativos na estrutura. Se a gente comparar o ácido acético com o ácido cloroacético, a gente vai ver isso. O cloro, como é um átomo mais eletronegativo do que o hidrogênio, né, que é o que está mudando de uma estrutura para outra, o efeito indutivo aqui é mais proveniente. Portanto, você tem um pK mais baixo e esse ácido aqui é mais forte do que esse. Agora a gente vai ver, né, como que os compostos orgânicos eles atuam como bases, né? Então, isso aqui vai ser bem simples, né? Se um composto orgânico ele tem um átomo, um heteroátomo, no caso, né? Vamos pegar o heteroátomo mesmo como exemplo. Se um composto orgânico ele tem um heteroátomo e esse heteroátomo tem pares de elétrons não ligantes, ele vai ser uma base em potencial. Ele vai poder abstrair um próton usando esses pares de elétrons não ligantes. E se ele abstrai um próton, pela teoria de ácido de Bronsted de Lowry, ele vai ser uma base de Bronsted, porque ele está abstraindo um próton. Então, por exemplo, né, os álcoois, quando eles estão reagindo com ácido forte, é comum o oxigênio pegar um hidrogênio, virar o íon alcoxônio, que é um ácido forte, né, e uma base fraca. Então, essa reação ela acontece. Da mesma forma que um éter também pode fazer a mesma coisa. Roubar um hidrogênio de um ácido forte e gerar um ácido conjugado. Então, repare que tanto no exemplo de cima quanto de baixo, os compostos orgânicos estão atuando como uma base. Né? Acetonas, cara, isso aqui é uma reação ácido-base de cetona que é super importante em síntese orgânica. Muitas reações que envolvem carbonilas, elas envolvem a ativação dessa carbonila por meio de um ácido forte. Isso é muito comum. São tipos de reações que a gente chama de catalisadas por ácido. Nós vamos ver na próxima aula, né, o conceito de eletrófilo e nucleófilo. A gente vai ver o quão é grande a diferença de reatividade dessa espécie, que é a acetona, para essa espécie que é a acetona protonada. A acetona protonada é bem mais reativa do que a acetona não protonada. E esse tipo de reação é muito útil em síntese orgânica. A gente vai ver no decorrer do curso algumas reações. Se eu animar mesmo e fizer um curso de Orgânica 2, né, onde a gente vai falar de compostos carbonilados, a gente vai ver demais esse tipo de reação. Que, inclusive, a química de compostos carbonilados é a química que eu posso dizer que é a química que eu tenho mais experiência, que foi a química que eu mais trabalhei na minha vida. Né? Desde a minha iniciação científica, eu trabalho com reações de compostos carbonilados. Então, eu tenho muito mais experiência com isso daqui, com reações desse tipo, do que reações de outros tipos. Enfim. E quando você tem ligações pi em alquenos, por exemplo, é comum, pode acontecer dessa ligação pi se romper e essa ligação carbono-carbono, essa ligação pi, esse alqueno, agir como uma base abstraindo hidrogênio e formando uma espécie. Essa espécie aqui que está com o nome de carbocátion é um conceito que também a gente vai ver mais para frente, tá? Isso é o que a gente chama de intermediário de uma reação orgânica. Carbocátion é um composto que a gente não consegue isolar ele, não. Na verdade, eu lembro até que tem um livro de química orgânica avançada, que é o livro do Morse,
e ele fala de umas técnicas de isolamento de carbocate, mas eu não acreditei muito naquilo, não. Como é uma coisa muito além da nossa realidade, eu nem consigo imaginar algo desse tipo. Mas quando a gente vê química de carbocate, a gente vai explorar mais essas estruturas. Mas, por enquanto, só quero que vocês tenham em mente que alquenos, ligações duplas, né, de modo geral, elas podem se romper e pegar um hidrogênio. Elas podem se romper e funcionar como uma base de Bronsted, e formando, por exemplo, um carbocate e uma base fraca. Bom, e agora, eu acho que é um dos últimos, acho que esse aqui vai ser o último assunto da aula de hoje, que são os ácidos e bases de Lewis. Os ácidos e bases de Lewis é um outro tipo de maneira de você classificar os ácidos e bases da química orgânica. A teoria de acidez e basicidade de Lewis, eu acho até que ela é um pouco mais completa que a Bronsted-Lowry, até gosto mais dela. Então, ela foi desenvolvida pelo Lewis, né, em 1923, e ele diz que os ácidos são receptores de pares de elétrons e as bases são doadoras de pares de elétrons. Então, olha só que interessante, né? Na teoria ácido-base de Lewis, os doadores de próton, que seria a definição para os ácidos de Bronsted-Lowry, né, não são os únicos ácidos. Existem outros ácidos que não são doadores de prótons. Muitas outras espécies também são ácidas, né? Por exemplo, o cloreto de alumínio reage com a amônia da mesma maneira que um doador de próton reage. Olha esse exemplo aqui. Aqui temos um doador de próton, que é o HCl, que é um ácido de Bronsted, né? Ele é considerado um ácido pela teoria de Bronsted-Lowry, e a amônia é considerada uma base pela teoria de Bronsted-Lowry, porque ela abstrai o hidrogênio do HCl. Só que por ela doar o par de elétrons não ligantes, para quebrar essa ligação, para formar essa ligação entre hidrogênio e nitrogênio e quebrar essa ligação entre hidrogênio e cloro, né? Por ela estar doando esse par de elétrons não ligantes, ela também é considerada uma base de Lewis. E por outro lado, como esse par de elétrons não ligantes ele é rompido e esse par de elétrons ele vai para o cloro para formar o cloreto, né? E também, né, por conta do HCl estar recebendo um par de elétrons não ligantes da amônia, o HCl também pode ser chamado de ácido de Lewis na teoria de Lewis. Experimentalmente, né, comumente, assim, de forma mais comum na química orgânica, a gente fala de ácido de Lewis quando a gente está se referindo a átomos como, por exemplo, o cloreto de alumínio. Quando nós temos um ácido que claramente em água ele vai se dissociar, ele vai perder hidrogênio, a gente chama de ácido de Bronsted. Então, HCl, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido acético, ácido fórmico, todos esses tipos de ácidos a gente considera na química orgânica, em linguagem comum de laboratório, como ácidos de Bronsted. E quando a gente tem cloreto de alumínio, quando a gente tem cloreto de ferro, cloreto de estanho, quando a gente tem o que mais? Fluoreto de boro, que são moléculas que não têm hidrogênio para ser desprendidos ali, a gente costuma chamar esses compostos de ácido de Lewis. E como é que um ácido de Lewis funciona? Da mesma maneira que um ácido de Lewis aqui em cima, ele vai receber um par de elétrons de uma base de Lewis. No caso, né, o alumínio, se a gente olhar na tabela periódica, o alumínio ele existe em formas estáveis, tendo 6 elétrons na camada de valência ao invés de 8. Se a gente contar aqui o alumínio, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Né? Então, ele fica com um orbital vazio. Então, esse orbital vazio ele é propício a receber um par de elétrons não ligantes, como, por exemplo, da amônia. Né? E aí, formando essa espécie aqui. Então, por ele poder receber um par de elétrons não ligantes, os compostos de alumínio, por exemplo, podem ser considerados como ácidos de Lewis. Então, qualquer átomo deficiente em elétrons pode atuar como um ácido de Lewis. Né? Isso é um ponto muito importante. Muitos compostos contendo elementos do grupo 3A, tais como boro e alumínio, conforme eu falei para vocês, né, são ácidos de Lewis porque os átomos desse grupo têm apenas 6 elétrons na sua camada de valência. Que eu falei para vocês, é como se fosse uma exceçãozinha à regra do octeto. Né? Esses átomos eles conseguem estar numa forma estabilizada, eles conseguem ser encontrados na natureza com 6 elétrons na camada de valência. Né? Muitos outros compostos que têm átomos com orbitais vazios também se comportam como ácido de Lewis. No caso, os haletos de zinco e ferro são frequentemente usados como ácido de Lewis em reações orgânicas.
entenda-se que átomos com orbitais vazios, entenda-se principalmente átomos que tenham orbitais d, tá? É muito útil na química orgânica átomos sais que tem metais ali envolvidos ali e que esses metais têm orbitais d vazios, porque é fácil você fazer com que tenha um par de elétrons não ligantes de uma outra molécula e é, atracar, né, fazer uma doação ali naquele par de elétrons vazios dele, né? E aí você tem um ácido de Lewis e uma base de Lewis, né? E aqui nós temos um exemplo de uma reação, né? Repara aqui o mapa eletrostático do BF3 e o mapa eletrostático da amônia. E aqui é uma coisa, pessoal, que vocês têm que colocar na mente de vocês se vocês querem entender reações de química orgânica. É um conceito que é meio básico. Positivo atrai negativo. Fiquem com isso em mente para quando a gente for ver mecanismos de química orgânica, ver direções de seta, mais. Cara, positivo atrai negativo. Eu acho que essa é a chave mais simples para a gente poder entender reações e mecanismos de química orgânica. Sempre o mecanismo. A natureza funciona assim, gente. A natureza é preguiçosa, como eu falei para vocês. Então, se você tem uma molécula que claramente tem uma carga positiva absurda ali, e uma outra molécula que tem uma carga negativa, as duas vão reagir uma com a outra. Entendeu? É assim. Como, por exemplo, o BF3, olha essa parte em azul aqui dele. Essa parte em azul aqui dele é onde fica o átomo de boro, que tem uma carga parcial, uma carga parcialmente ali, até formal positiva, né? Parcial, né, formal. Então, a carga parcial positiva aqui, ó, a parte de azul. E na amônia, por conta dos pares de elétrons ligantes no nitrogênio, acaba tendo uma parte negativa, aqui em vermelho. Então, obviamente, se tiver uma reação entre amônia e fluoreto e trifluoreto e fluoreto de boro, né, trifluoreto de boro, o par de elétrons ligantes da amônia vai interagir com o orbital vazio do boro e vai haver a formação desse produto, entendeu? Vai haver a formação desse produto, que também pode ser usado como intermediário de uma reação. Isso também a aplicação de ácido de Lewis em química orgânica é muito útil para reações orgânicas também. Deixa eu ver mais para frente. Então, pontos importantes da aula de hoje. Vimos o que são ácidos e bases de Bronson de Lowry. Vimos como calcula o Ka e o pKa e para que ele serve, qual é a relação de Ka e pKa com acidez e basicidade. Conseguimos também prever o deslocamento de uma reação ácido-base com aquela regrinha, né? Sempre vai tender para a formação do ácido mais fraco e da base mais fraca. Então, a tendência de você ter uma natureza preguiçosa que vai favorecer os compostos mais estáveis numa reação química, isso é interessante, muito importante. A relação estrutura-reatividade de compostos orgânicos, né? Como que um composto orgânico pode estabilizar uma carga negativa, como uma base conjugada ela pode estabilizar uma carga negativa, seja por meio de contribuintes de ressonância, seja por meio de eletronegatividade ou por efeito indutivo. E vimos também, por último, o conceito de ácidos e bases de Lewis, que eu vou retomar esse conceito de ácidos e bases de Lewis quando a gente começar a ver mais à frente a questão de reações químicas. E vocês vão ver que existem muitas reações orgânicas que são catalisadas por esse tipo de ácidos, como, por exemplo, uma reação com a reação de Fiedel-Crafts, um tipo de reação orgânica com aromáticos. Frequentemente elas são catalisadas por ácido de Lewis para poder acontecer, entendeu? Então é comum você ver isso na química orgânica. Então por isso que essa aula de hoje é muito importante para a gente ver essa questão de acidez e basicidade e como isso é muito útil na química e também na síntese. Bom, aqui deixo para vocês os 3 exercícios dessa aula, tá? Espero que vocês façam aí, inclusive, olha só, esse exercício 3 é muito bacana, tá? Esse exercício 3 é muito legal. Tentem fazer ele, porque ele até é descrito lá no livro como exercício e desafio. Mas não é muito difícil, não. Vocês não conseguem fazer numa boa. Vai por mim, tentem, é legal. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado aí por assistirem a aula. Já vai, mesma coisa que eu pedi sempre, deixa o like, faz o seu comentário, compartilhe os vídeos aí da aula. Eu acho que futuramente vou criar até uma playlistzinha com todas as aulas inclusas no canal, acho que fica até melhor. No mais é isso. Então, nos vemos na próxima semana ou na próxima aula. Até mais.